venceu nos pênaltis a equipe do Red Bull Bragantino. Já está recuperado o torcedor corintiano. Já está recuperado, o coração está em dia. Né? Ontem foi teste para cardíaco. Né? Que coisa impressionante a classificação do Corinthians. Fenomenal a classificação do Corinthians, depois de ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-1, o Corinthians perdeu o segundo jogo pelo placar de 2-1, decisão por pênaltis, e o Hugo Souza defendeu 3 pênaltis. Sobre o Hugo Souza, eu falo daqui a pouco. O importante é que o Corinthians está classificado para a próxima fase da Sul-Americana e vai esperar agora o confronto entre Fortaleza e Rosário Central da Argentina para saber qual será o seu adversário na próxima fase. O Corinthians, que está vivo na Sul-Americana, vivo também na Copa do Brasil, já sabe quem irá enfrentar na Copa do Brasil na próxima fase, o Juventude de Caxias do Sul. Primeiro jogo já na semana que vem em Caxias do Sul e o segundo jogo no dia 12 de setembro, se eu não me engano, dia 12 de setembro, o segundo jogo do Corinthians vai ser na Copa do Brasil, no jogo de volta em São Paulo, na Neoquímica Arena. São as 2 datas aí que o Corinthians irá enfrentar a equipe do Juventude de Caxias do Sul. Mas o compromisso agora é no final de semana contra o Fortaleza. Compromisso importantíssimo, o Corinthians joga contra o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. E para este jogo lá em Fortaleza, o técnico Ramon Dias espera contar com os reforços. Reforços, jogadores liberados pelo departamento médico, né? Espera que os jogadores sejam liberados pelo departamento médico. Jogadores que estão fora de combate, mas o Ramon Dias espera contar com o Ranielli, que está com uma lesão na panturrilha, já está se recuperando da lesão da panturrilha. O Ramon Dias espera contar com esse jogador, também com o Romero, outro jogador que está fora de combate. O Thales Magno. Thales Magno foi poupado do jogo de ontem contra o Bragantino por causa de uma carga física, mas ele não tem contusão nenhuma. E o Yuri Alberto pode ser a principal novidade do time do Corinthians no jogo contra o Fortaleza. O Yuri Alberto está recuperado de uma cirurgia nas pedras na vesícula. Então, o técnico Ramon Dias conta com esses jogadores. Além desses jogadores, o técnico Ramon Dias também espera contar com mais 2 jogadores, os 2 reforços recém-contratados pelo Corinthians, né? Os 2 reforços recém-contratados pelo Corinthians, que são o Héctor Hernández, atacante que estava livre no mercado, jogador que veio do Chaves de Portugal, e também o José Martínez, o meio-campista, o volante, que estava no Filadélfia, dos Estados Unidos. Os 2 jogadores já estão treinando normalmente no CT do Parque Ecológico. Já estão no Brasil, já estão treinando. Mas depende da questão do visto de trabalho para que eles joguem, né? Ainda depende da questão do visto de trabalho para que eles joguem. Então, o Corinthians acelera o processo para tentar conseguir o visto de trabalho dos 2 jogadores. A questão, pela informação que se tem do José Martínez, é mais simples, é mais fácil de conquistar o visto de trabalho dele, porque é um visto sul-americano, ele é venezuelano. A questão do Héctor Hernández seria uma questão mais difícil, porque ele é espanhol, né? Tem visto europeu. Mas, então, os 2 jogadores, para trabalharem no Brasil, para jogarem no Brasil, para serem inscritos no Brasil, precisam do visto de trabalho. E o Corinthians está atrás agora deste visto de trabalho, mas a intenção do técnico Ramon Dias é ter já esses 2 jogadores para a partida contra o Fortaleza no próximo domingo. O José Martínez está pronto para jogar. Contratado, estava jogando, está pronto para vestir a camisa do Corinthians e ser o titular. O Héctor Hernández ainda não joga desde maio, e aí provavelmente deve começar, se for liberado pela questão do visto de trabalho, deve começar no banco de reservas. Bom, agora eu vou falar do goleiro Hugo, com uma boa notícia para o torcedor corintiano, claro, depois da vinheta. Muito bem, e a questão do goleiro Hugo é o seguinte: o Corinthians vai comprar o goleiro Hugo. Corinthians vai comprar o goleiro Hugo. O São Hugo, né? O Hugo que já virou o ídolo absoluto da torcida do Corinthians. Depois dos 3 pênaltis defendidos ontem contra o Red Bull Bragantino, só faltou fazer chover na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena.
já tinha defendido pênaltis contra o Grêmio na classificação do Corinthians na Copa do Brasil, tem sido importante também nas defesas que tem feito pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então o Hugo é um goleiro que caiu feito uma luva e já caiu nas graças do torcedor corintiano. Veio para substituir o Cássio, né? E está substituindo o Cássio à altura. Já caiu no coração, nas graças do coração do torcedor corintiano. Só que é o seguinte, o Corinthians tem um prazo para, segundo o contrato que ele tem com o Flamengo, ele tem um prazo para contratar o Hugo. Ele não pode contratar o Hugo agora nesse momento. O Hugo está contratado por empréstimo, né? E o contrato de empréstimo entre as partes estabelece que o Corinthians só poderá exercer a contratação do jogador a partir do dia 1º de outubro, certo? Então só a partir do dia 1º de outubro é que o Corinthians pode comprar o Hugo em definitivo. Lembrando que a contratação do Hugo vale 800 mil euros. O Corinthians contratou por empréstimo com a obrigação de compra de 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 900 mil reais na cotação atual, quase 5 milhões de reais. De qualquer maneira, o Corinthians vai comprar, né? O Hugo será comprado, só que só poderá ser comprado a partir do dia 1º de outubro, segundo o contrato de empréstimo estabelecido entre Corinthians e Flamengo. Então o Corinthians terá que esperar pelo menos mais 40 dias antes de ativar esta cláusula do contrato. Sem a possibilidade de pagar o valor da compra imediatamente, o Corinthians tem que pagar 500 mil reais ao Flamengo para ter o Hugo contra a sua ex-equipe. Corinthians e Flamengo vão jogar no dia 1º de setembro. Para o Hugo jogar, como ele pertence ao Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar 500 mil reais ao Flamengo. Também isso está estabelecido no contrato para ter o Hugo na partida contra o Flamengo. Mas claro que o Corinthians terá o Hugo na partida contra o Flamengo. O Corinthians vai pagar essa quantia de 500 mil reais. O Hugo já tem 11 jogos com a camisa do Corinthians, tem 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E chegou a 4 pênaltis defendidos vestindo a camisa do Corinthians. É um goleiro espetacular, o Hugo. Agora eu vou falar do zagueiro Luizão, que está vindo para o Corinthians, depois da vinheta. É isso aí. E as últimas notícias do Corinthians dão conta que o Corinthians fez uma proposta para ter o zagueiro Luizão. Luizão, zagueiro revelado, zagueiro de 22 anos, revelado no São Paulo Futebol Clube, zagueiro que está no West Ham da Inglaterra. Lembra do Luizão? Eu confesso para vocês que eu não lembro, né? Muito jovem, ele foi revelado no São Paulo, está no West Ham da Inglaterra. O primeiro que deu esta informação foi o Samir Carvalho, do Café do Setorista. Esta informação confirmada pelo canal do Cereto. O Corinthians negocia com o Luizão, e o Luizão já deu preferência ao Corinthians. Agora, alguns detalhes da negociação. O Corinthians tenta um empréstimo de uma temporada, com opção de compra, de 3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O West Ham quer 5 milhões de euros pelos mesmos 70% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, quer 5 milhões de euros, dá mais ou menos 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é mais ou menos o valor que o West Ham da Inglaterra quer para vender o Luizão em definitivo. Ou seja, ele viria por empréstimo, mas com a opção de compra, o Corinthians teria que comprá-lo no final do empréstimo, com opção de compra de 30 milhões de reais. É um jogador canhoto, um jogador de 22 anos, viria para ser titular do Corinthians ao lado do André Ramalho. E você, acha que é uma boa? Que o Corinthians precisa de uma contratação para zaga? O Corinthians precisa de um zagueiro ali, ao lado do André Ramalho, o Corinthians que está jogando ultimamente no esquema com 3 zagueiros. E os zagueiros ganharam importância, né? Ontem jogaram o Kaká, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Tem também o Félix Torres, que vem jogando com o Corinthians, mas confiança mesmo, o Corinthians tem só no André Ramalho. Os outros jogadores, o Corinthians não tem lá muita confiança. Por isso, está tentando contratar o Luizão. E agora eu quero falar de 2 jogadores do Corinthians,
ex-jogadores do Corinthians. O destino de 2 ex-jogadores do Corinthians para você matar a sua curiosidade depois da vinheta. Eu quero falar do Gabriel Moscardo. O Gabriel Moscardo, que foi negociado, revelado nas categorias de base do Corinthians, foi negociado com o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que emprestou o Gabriel Moscardo para o Reims da França. Ou seja, o Gabriel Moscardo não vai ser utilizado pelo Paris Saint-Germain neste primeiro momento. E emprestou o jogador de 18 anos, ex-Corinthians, para o Reims da França, para ele ganhar mais experiência no campeonato francês. Então, é uma equipe em que ele deve ser titular, evidentemente. O Moscardo foi vendido pelo Corinthians ao PSG por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. E mais de 2 milhões de euros, 10 milhões de reais, de bônus por metas em dezembro do ano passado. Foi a venda do Corinthians em dezembro do ano passado. Na época, ele teve diagnosticado um problema no pé esquerdo e passou por uma operação. O Moscardo, no primeiro momento, foi negociado com o PSG e depois ele foi de novo emprestado ao Corinthians e agora foi para o PSG em definitivo. Participou da pré-temporada com o PSG, mas foi emprestado, portanto, para o Reims da França. E outro jogador que deixou o Corinthians é o Gustavo Mosquito. E o Gustavo Mosquito acertou a sua ida para o Vitória. Gustavo Mosquito vai jogar no Vitória da Bahia. Gustavo Mosquito que está em disputa na justiça com o Corinthians. Ele já foi para Salvador para realizar os exames médicos e deve assinar contrato até 2026. O Mosquito conseguiu uma liminar na justiça para rescindir o contrato com o Corinthians, isso em julho, né? O jogador tem 26 anos e alegou que o Corinthians não pagou o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e também tinha salários atrasados e direitos de imagem e luvas atrasados. Então, o jogador pediu uma rescisão unilateral e acabou conseguindo isso na justiça, mas continua com a guerra do Corinthians na justiça. A rescisão via liminar não significa que o jogador venceu o processo contra o Corinthians na Justiça do Trabalho, né? Pois o processo ainda será julgado. Não houve acordo entre as partes e uma audiência está marcada para o começo de setembro. De qualquer maneira, o Mosquito vai para o Vitória. Esta informação foi confirmada pela Gazeta Esportiva e também confirmada aqui pelo canal do Cereto. Rapaz, então assim ficamos com o nosso giro de notícias. Para você ficar podendo de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.